Reverendo John Hullier. Reverendo John Hullier foi educado no Eton College e, com o passar do tempo, tornou-se vigário de Baa-Bran, a 3 milhas de Cambridge, e depois foi para Lynn, onde, opondo-se à superstição dos papistas, foi levado diante de Dr. Thurby, bispo de Ely, e enviado no castelo de Cambridge. Ali permaneceu durante certo tempo. Depois foi enviado para a prisão de Talbot, onde, após 3 meses, foi conduzido à igreja de Santa Maria e condenado pelo Dr. Fuller. Na quinta-feira santa foi levado à fogueira. Enquanto se despia, pediu ao povo para testemunhar que ele estava prestes a sofrer uma causa justa, e os exortou a acreditar que não havia outra rocha sobre a qual edificar senão Jesus Cristo. Um padre chamado Boyce então solicitou que o alcaide o silenciasse. Após orar, dirigiu-se docilmente à estaca e, amarrado a uma corrente e colocado em um barril, viu o fogo ser aplicado aos juncos e à madeira. O vento, porém, levava o fogo diretamente às suas costas, o que o fez, sob a severa agonia, orar com ainda mais fervor. Seus amigos pediram ao carrasco que acendesse a pilha com o vento contra seu rosto, o que foi feito imediatamente. Uma certa quantidade de livros foi lançada ao fogo, um dos quais, o Serviço de Comunhão, ele tomou, abriu e continuou alegremente a ler, até que o fogo e a fumaça o privassem de sua visão. Ainda assim, em fervorosa oração, apertou o livro contra o peito, agradecendo a Deus por lhe conceder em seus últimos momentos esse precioso presente. O dia estava quente e o fogo ardia ferozmente. Quando os espectadores supuseram que ele não mais subsistia, de repente exclamou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E com humildade renunciou à sua vida. Foi queimado em Jesus Green, não muito longe de Jesus College. Recebeu a pólvora, mas estava morto antes que essa pudesse ser inflamada. Esse piedoso sofredor proporcionou um espetáculo singular, pois sua carne foi queimada até os ossos, que continuavam eretos, apresentando desse modo a ideia de uma figura esquelética acorrentada à estaca. Seus restos mortais foram avidamente apreendidos pela multidão e venerados por todos que admiravam sua piedade ou aborreciam a intolerância desumana. Simon Miller e Elizabeth Cooper. No mês seguinte de julho, esses 2 cristãos receberam a coroa do martírio. Miller morava em Lynn e foi para Norwich, onde, colocando-se à porta de uma das igrejas enquanto as pessoas saíam, perguntou onde deveria ir para receber a comunhão. Diante disso, um sacerdote o levou perante o Dr. Dunning, que o prendeu. Contudo, foi-lhe permitido voltar para sua casa e organizar seus negócios. Depois disso, retornou à casa do bispo para sua prisão, onde permaneceu até o dia 13 de julho, o dia em que foi queimado. Elizabeth Cooper, esposa de um trabalhador com metais de St. Andrews, Norwich, se retratou, mas torturada pelo que havia feito pelo verme que não morre, logo depois entrou voluntariamente em sua igreja paroquial durante o momento do culto papista e, levantando-se, proclamou em alta voz que havia revogado sua retratação anterior e alertou o povo de que não seguisse seu indigno exemplo. Foi levada de sua própria casa pelo Sr. Sutton, o xerife, que com muita relutância cumpriu a letra da lei, pois haviam sido servos juntos e eram amigos. Na fogueira, a pobre sofredora, sentindo o fogo, soltou um forte grito. Diante disso, o Sr. Miller, colocando a mão por detrás dele, em direção a ela, desejou que tivesse coragem, dizendo: Porquanto, boa irmã, teremos uma alegre e doce ceia. Encorajada por esse exemplo e exortação, ela resistiu à inflamada provação sem vacilar, e com ele provou o poder da fé sobre a carne. Execuções em Colchester. Foi anteriormente mencionado que 22 pessoas haviam sido enviadas de Colchester, as quais, após ligeira submissão, acabaram por ser libertas. Destes, William Mont, de Murch, Bentley, lavrador,
com Alice, sua esposa, e Rose e Aline, sua filha, ao voltarem para casa, se abstiveram de frequentar a igreja, o que induziu o intolerante sacerdote a secretamente escrever para Bonner. Por um curto período, puderam se esconder, mas ao voltar em 7 de março, um tal Edmundo Tyrrell, parente de Tyrrell, que assassinou o rei Eduardo V e seu irmão, com os oficiais, entrou na casa enquanto Mudd e sua esposa estavam na cama e os informou de que deveriam ir ao castelo de Colchester. A senhora Mudd, na época muito doente, pediu à filha que lhe buscasse algo de que beber. Sendo permitido, Rose pegou uma vela e uma caneca e, ao voltar para casa, foi recebida por Tyrrell, que a advertiu a aconselhar seus pais a se tornarem bons católicos. Rose informou-lhe brevemente que eles tinham por conselheiro o Espírito Santo e que ela estava pronta para dar a própria vida pela mesma causa. Voltando-se para os que o acompanhavam, lhes declarou que estava disposta a ser queimada. Então um deles sugeriu que a provassem, a fim de ver como haveria de proceder no futuro. O perverso insensível executou imediatamente esse projeto e, prendendo a jovem pelos punhos, tomou a vela acesa que ela segurava, queimando-a no dorso da mão, até os tendões se separarem da carne, enquanto a insultava com muitos ultrajes. Ela suportou indiferente a raiva do terrível papista e então, quando este cessou a tortura, pediu que ele continuasse a fazê-lo nos pés ou na cabeça, pois não precisava temer, já que seu chefe haveria de um dia pagar-lhe. Depois disso, levou a bebida para a mãe. Este ato cruel de tortura não é o único nos registros. Bonner serviu a um pobre cego arpista quase da mesma maneira, pois mantinha firme a esperança de que, se todas as partes do seu corpo fossem queimadas, não haveria de fugir da fé. Bonner, depois disso, fez um sinal em particular para seus homens para que trouxessem carvão em brasa, o qual colocaram na palma da mão do pobre homem, e então, pela força, a mantiveram fechada até queimar profundamente sua carne. Georges Inglis, alfaiate, foi indiciado por haver orado pedindo a Deus que convertesse o coração da Rainha Maria ou a levasse embora. A causa ostensiva de sua morte era sua religião, pois dificilmente se pode conceber que tenha cometido traição ao orar pela reforma de uma alma tão execrável como a de Maria. Sendo condenado por esse crime, foi conduzido ao local da execução em um trenó, junto a 2 ladrões, que foram executados com ele. Depois que Inglis subiu a escada e ficou pendurado por um curto período, foi despedaçado antes mesmo de estar inconsciente. Um oficial de justiça chamado William Shallow o arrastou de novo para o trenó e, com um cutelo comum, cortou-lhe a cabeça. Então, de maneira igualmente desajeitada e cruel, abriu-lhe o corpo e arrancou seu coração. Em meio a todo esse sofrimento, o pobre mártir não se queixou, antes invocou seu Salvador até o fim. A fúria desses fanáticos não terminou aí. Seus intestinos foram queimados e o corpo foi esquartejado, cada uma das 4 partes sendo enviadas para Colchester, Hartwich, Chelmsford e St. Roses. Chelmsford teve a honra de ficar com a cabeça, que foi afixada a uma longa vara no mercado. Com o tempo, foi derrubada e ficou vários dias na rua, até ser enterrada à noite no cemitério da igreja. O juízo de Deus não demorou muito para cair sobre Shallow, que na velhice se tornou um mendigo e foi acometido por uma lepra que o fez nocivo até mesmo para os animais. Nem Richard Potts, que perturbou Inglis em seus momentos de morte, escapou da mão de Deus. Senhora Joyce Lewis. Essa senhora era a esposa do Sr. T. Lewis, de Manchester. Ela havia tomado a religião romana como verdadeira, até que aquele piedoso mártir Sr. Saunders foi queimado em Coventry. Compreendendo que a morte dele foi consequência de sua recusa em receber a missa, começou a investigar o motivo pelo qual não aceitava fazê-lo, e sua consciência, quando passou a ser iluminada, tornou-se inquieta e alarmada. Nessa inquietação, recorreu ao Sr. John
Glover, que morava perto, e lhe solicitou que revelasse aquelas ricas fontes de conhecimento do Evangelho que possuía, particularmente sobre o assunto da transubstanciação. Ele facilmente conseguiu convencê-la de que a farsa do papado e da missa estavam em desacordo com a Santíssima Palavra de Deus, e honestamente a reprovou por seguir com tanto afinco as vaidades de um mundo perverso. Aquela fora para ela uma palavra oportuna, pois logo se cansou de sua antiga vida pecaminosa e resolveu abandonar a missa e a adoração idólatra. Embora compelida pela violência do marido a ir à igreja, seu desprezo pela água benta e outras cerimônias era tão manifesto que foi acusada perante o bispo por desprezar os sacramentais. Uma convocação endereçada a ela seguiu imediatamente e foi dada ao Sr. Levis, que, em um acesso de raiva, pôs uma adaga na garganta do policial e o fez comer o documento, dando-lhe ainda água para que o engolisse. Depois o mandou embora. Mas diante disso o bispo convocou o Sr. Levis para vir diante dele, assim como sua esposa. O marido prontamente se submeteu, mas a esposa afirmou resolutamente que, ao recusar a água benta, não ofendia a Deus, nem a nenhuma de suas leis. Foi enviada para casa por um mês, de modo que seu marido ficou responsável por seu comparecimento. Durante esse período, o Sr. Glover a convenceu da necessidade de fazer o que fazia, não por vaidade, mas pela honra e glória de Deus. Glover e outros exortaram sinceramente Levis a perder o dinheiro que havia pago de fiança antes de sujeitar sua esposa à morte certa. Mas ele, surdo à voz da humanidade, entregou-a ao bispo, que logo encontrou motivos suficientes para levá-la a uma prisão repugnante, onde foi várias vezes submetida a exame. Na última vez, o bispo argumentou com ela acerca da adequação de sua vinda à missa e de receber como sagrado o sacramento e os sacramentais do Espírito Santo. Se essas coisas estivessem na palavra de Deus, disse a senhora Levis, eu as receberia de todo o coração, nelas creria e as estimaria. O bispo, com a mais ignorante e ímpia insensatez, respondeu, se não acreditares em mais do que o que é garantido pelas Escrituras, estarás em estado de condenação. Surpreendida por essa declaração, essa digna sofredora replicou que as palavras do bispo eram tão impuras quanto profanas. Após a condenação, ela permaneceu 12 meses na prisão, pois o xerife não estava disposto a matá-la durante o exercício de seu cargo, embora tivesse sido recentemente apontado para tal. Quando sua sentença de morte veio de Londres, a mulher chamou alguns amigos, a quem consultou de que maneira sua morte poderia ser mais gloriosa para o nome de Deus e prejudicial à causa dos inimigos de Deus. Sorrindo, ela disse, quanto à minha morte, nela pouco penso. Quando sei que contemplarei o semblante amável de Cristo, meu querido Salvador, o feio rosto da morte não me incomoda muito. Na noite anterior ao sofrimento, 2 sacerdotes estavam ansiosos para visitá-la, mas ela, por sua vez, recusou a confissão e a absolvição, pois podia manter uma comunicação mais eficaz com o sumo sacerdote de almas. Por volta das 3 horas da manhã, Satanás começou a disparar seus dardos inflamados, colocando em sua mente a dúvida se havia sido escolhida para a vida eterna e se Cristo havia morrido por ela. Seus amigos prontamente lhe indicaram aquelas passagens consoladoras das Escrituras que confortam o coração cansado e tratam do Redentor, que tira os pecados do mundo. Por volta das 8 horas, o xerife anunciou à senhora Levis sua última hora de vida. Inicialmente sentiu-se abatida pela notícia, mas isso logo se dissipou e ela se pôs a agradecer a Deus por sua vida estar prestes a ser dedicada ao seu serviço. O xerife concedeu permissão para 2 amigos acompanharem-na à estaca, uma indulgência pela qual foi posteriormente tratado com severidade. Henniger e Bernheim a levaram ao local da execução. Ao dirigir-se à estaca, quase desmaiou, devido à distância, à grande fraqueza que sentia e à pressão do povo que se aglomerava. Por 3 vezes orou fervorosamente, pedindo a Deus que libertasse aquela terra do papado e da missa idólatra, e o povo, em sua maioria, assim como o xerife, disse Amém. Ao orar, pegou o cálice,
que havia sido cheio de água para refrescá-la, e disse: Bebo a todos os que, sem fingimento, amam o Evangelho de Cristo e desejam a abolição do papado. Seus amigos e muitas mulheres do lugar beberam com ela, motivo pelo qual a maioria deles posteriormente foi condenada à penitência. Quando, acorrentada à estaca, seu semblante era alegre e o rubor de suas faces não desapareceu. Suas mãos foram estendidas para o céu até que o fogo as deixou impotentes, quando sua alma foi recebida nos braços do Criador. A duração de sua agonia foi curta, já que o xerife, a pedido de seus amigos, preparara um combustível tão excelente que em poucos minutos ficou sobrecarregada de fumaça e chamas. O caso dessa senhora provocou lágrimas de compaixão em todos os que tinham um coração sensível à humanidade. Execuções em Islington. Por volta do dia 17 de setembro, sofreram em Islington os seguintes 4 confessores de Cristo: Ralph Allerton, James Alston, Margery Alston e Richard Holt. James Alston e sua esposa, de St. Allhallows, Barking, Londres, foram condenados por não acreditarem na presença de Cristo. Richard Holt rejeitou os 7 sacramentos e foi acusado de confortar os hereges pela seguinte carta, escrita com seu próprio sangue, a qual pretendia enviar a seus amigos em Colchester. Ó queridos irmãos e irmãs, quanta razão tendes para alegrar-vos em Deus, que tanta fé vos tem dado para vencer esse tirano sedento de sangue até agora. E, sem dúvida, aquele que iniciou essa boa obra em vós a cumprirá até o fim. Ó queridos corações em Cristo, que coroa de glória recebereis com ele no reino de Deus. Ó, aprovei-se a boa vontade de Deus que eu estivesse pronto para ir convosco, pois durante o dia sou atormentado pelo meu Senhor. E à noite encontro-me no depósito de carvão, afastado de Ralph Allerton ou de qualquer outro. E todos os dias esperamos quando seremos condenados, pois disseram-me que haveríamos de ser queimados 10 dias antes da Páscoa. Permaneço, porém, à beira do tanque, e todo homem entra adiante de mim, mas espero pacientemente a vontade do Senhor, com muitas correntes em grilhões e cepos, pelos quais temos recebido grande alegria de Deus. E agora que vos vá bem, queridos irmãos e irmãs, neste mundo, e confio que vós vereis nos céus face a face. Ó irmão Mante, com sua esposa e minha irmã Rose, quão bem-aventurados sois vós no Senhor, que Deus vos achou dignos de sofrer por sua causa, junto a todo o restante de meus queridos irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, até a morte. Não temais, diz Cristo, porque eu venci a morte. Ó querido coração, visto que Jesus Cristo será a nossa ajuda, esperai na vontade do Senhor. Sede fortes, permiti que vossos corações estejam confortados e esperai ainda pelo Senhor. Ele está próximo. Sim, o anjo do Senhor coloca sua tenda em torno dos que o temem e os livra de maneira que ele apraz. Pois nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e eles nada nos poderão causar, se Deus não o permitir. Portanto, dai graças a Deus. Ó queridos corações, sereis revestidos de longas vestes brancas no monte de Sião, com a multidão de santos e com Jesus Cristo, nosso Salvador, que nunca nos abandonará. Ó bem-aventuradas virgens, vós desempenhais o papel das virgens prudentes, por terdes tomado óleo nas vossas lâmpadas, para que entreis com o noivo na alegria eterna quando este vier. Mas quanto às tolas, serão excluídas, porque não se dispuseram a sofrer com Cristo, nem tomaram a sua cruz. Ó queridos corações, quão precioso será a vossa morte aos olhos do Senhor, pois cara é a morte dos seus santos. Que vos vá bem e permanecei em oração. Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós. Amém. Amém. Orai, orai, orai. Escrito por mim, com meu próprio sangue. Richard Holt. Essa carta, denominando Bonner o tirano sedento de sangue, provavelmente
não suscitaria sua compaixão. Roth o acusou de levá-los a um exame secreto à noite, porque tinha medo do povo durante o dia. Resistindo a toda tentação de se retratar, foi condenado, e em 17 de setembro de 1557, esses 4 mártires morreram em Islington, pelo testemunho do Cordeiro, que foi morto para que eles fossem os remidos de Deus. John Noyes, um sapateiro de Laxfield, Suffolk, foi levado para Eye e à meia-noite de 21 de setembro de 1557 foi transportado de Eye para Laxfield para ser queimado. Na manhã seguinte foi conduzido à estaca e preparado para o terrível sacrifício. O Sr. Noyes, ao chegar ao local fatal, ajoelhou-se, orou e entoou o Salmo 50. Quando a corrente o envolveu, ele disse: Não tem mais os que matam o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e a alma e lançá-los ao fogo eterno. Quando um tal Cadman colocou um feixe de lenha sobre ele, abençoou a hora em que nasceu, para morrer pela verdade. E confiando apenas nos méritos todos suficientes do Redentor, o fogo foi ateado, e as chamas da fogueira em pouco tempo sufocaram suas últimas palavras. Senhor, tem piedade de mim. Cristo, tem piedade de mim. As cinzas do corpo foram enterradas em uma cova, e com elas um de seus pés inteiro, até todo o tornozelo, com a meia ainda vestida. A senhora Cicely Ormes. Essa jovem mártir de 22 anos era esposa do senhor Edmund Ormes, tecelão de Estambre, de St. Lawrence, Norwich. Com a morte de Miller e Elizabeth Cooper, antes mencionados, ela dissera que desejava tomar do mesmo cálice de que bebiam. Por essas palavras foi levada ao chanceler, que a teria dispensado caso prometesse ir à igreja e manter sua crença para si. Quando ela não consentiu, o chanceler lhe disse que havia concedido mais indulgência a ela do que a qualquer outra pessoa e não queria condená-la, pois era apenas uma mulher tola e ignorante. A isso ela respondeu, talvez com mais astúcia do que esperava o chanceler, que por maior que fosse seu desejo de poupar sua carne pecaminosa, não se comparava à inclinação que tinha em si de entregar-se a tão importante conflito. O chanceler proferiu a ardente sentença e em 23 de setembro de 1557 ela foi levada à fogueira às 8 horas da manhã. Depois de declarar sua fé ao povo, ela colocou a mão sobre a estaca e disse: Bem-vinda tu, ó cruz de Cristo. Sua mão ficara cheia de fuligem ao fazê-lo, pois era a mesma estaca em que Miller e Cooper haviam sido queimados. A princípio limpou a mão, mas logo depois a recebeu outra vez e a abraçou como a doce cruz de Cristo. Tendo os atormentadores acendido o fogo, ela disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Depois, cruzando as mãos sobre o peito e olhando para o alto com imensa serenidade, suportou o ardente fogo. Suas mãos continuaram a se erguer pouco a pouco, até que os tendões secaram e caíram. Não exclamou um suspiro de dor, mas rendeu sua vida, um emblema daquele paraíso celestial em que está a presença de Deus para sempre bendito. Poder-se-ia argumentar que essa mártir buscou voluntariamente a própria morte, pois o chanceler mal exigia outra penitência, senão que mantivesse sua crença para si mesma. Contudo, nesse caso, Deus parecia tê-la escolhido como luz que resplandece, pois 12 meses antes de ser levada havia se retratado. Contudo, sentira-se miserável até que o chanceler foi informado, por meio de uma carta, de que se arrependera de sua retratação do fundo do coração. Como que, para compensar sua antiga apostasia e convencer os católicos de que estava disposta a comprometer sua segurança pessoal, negou com veemência a amigável oferta de permitir que ela prolongasse a própria vida. Sua coragem em tal causa merece elogios, a causa daquele que disse: Aquele que se envergonhar de mim na terra, assim será envergonhado no céu. Reverendo John Hogue. Esse piedoso mártir era um escocês. Aos 17 anos de idade, ingressou na Ordem dos
pregadores em Stirling, na Escócia. Fora deserdado por seus pais e, para vingar-se de tal conduta, deu esse passo. Após 16 anos, Lord Hamilton, conde de Arran, o arcebispo de Santo André, que simpatizava com ele, induziu o provincial da casa a dispensar seu hábito e ordem. Assim tornou-se capelão do conde. Permaneceu no exercício desse ofício espiritual por 1 ano, e naquele tempo Deus o conduziu ao salvador conhecimento da verdade. Por essa razão, o conde o enviou para pregar na cidade de Ayr, onde permaneceu durante 4 anos. Contudo, ao se ver em possível perigo, devido à aparente situação religiosa da época, sabendo que na Inglaterra havia muita liberdade para se pregar o Evangelho, viajou ao encontro do Duque de Somerset, então Lorde Protetor da Inglaterra, que lhe ofereceu um salário anual de 20 libras e o autorizou a pregar em Carlisle, Berwick e Newcastle, onde se casou. Mais tarde foi removido para uma reitoria em Ur, onde permaneceu até a morte de Eduardo VI. Em consequência da maré de perseguição que se erguia, fugiu com a esposa para Frisia e em Nordon exerceram a ocupação de tecer meias, chapéus, etc., a fim de obterem sustento. Impedido de conduzir seus negócios pela falta de fios, foi à Inglaterra para adquirir uma quantidade, e em 10 de novembro chegou a Londres, onde logo ouviu falar de uma sociedade secreta de fiéis a quem se juntou. Em pouco tempo foi eleito seu ministro, em cuja ocupação os fortaleceu em todas as boas resoluções. Em 12 de dezembro, por meio da denúncia de um tal Taylor, membro da sociedade, o Sr. Hogue, com Cuthbert Simpson e outros, foram presos em Saracens Hardy, Islington, onde praticavam exercícios religiosos sob o pretexto de assistir a apresentações teatrais. O secretário de ajudante de Câmara da Rainha conduziu Hogue e Simpson perante o conselho, em cuja presença foram acusados de se reunir para celebrar a comunhão. O conselho escreveu a Bonner, que não perdeu tempo nesse sanguinário assunto. Em 3 dias, o recebeu diante dele e no dia seguinte, o 20º, decidiu condená-lo. As acusações feitas contra ele eram de que, sendo sacerdote, era casado e que havia rejeitado o serviço na língua latina. Não faltaram argumentos a Hogue para responder a essas fracas acusações. Em suma, foi degradado e condenado. O Sr. Hogue deve-se notar, quando no norte, durante o reinado de Eduardo VI, salvou a vida do Dr. Watson, que mais tarde veio sentar-se com o bispo Bonner no tribunal. Esse ingrato prelado, em troca do ato amável que recebera, acusou ousadamente o Sr. Hogue de ser o herege mais pernicioso do país. O piedoso ministro o reprovou por seu espírito malicioso, afirmou que durante os 30 anos em que viveu, nunca dobrou os joelhos diante de Baal, e que 2 vezes em Roma testemunhara o Papa ser levado nos ombros dos homens com o falsamente chamado sacramento diante dele, apresentando uma verdadeira imagem do próprio anticristo. Contudo, foi mostrada mais reverência a ele do que a hóstia, que consideravam ser seu Deus. Ah, disse Bonner, levantando-se e aproximando-se dele, como se desejasse rasgar-lhe as vestes. Estiveste em Roma e viste nosso Santo Pai, o Papa, e ainda blasfemas contra tal coisa? Dito isso, caiu sobre ele, arrancou-lhe um pedaço da barba e, para que o dia começasse com sua satisfação, ordenou que o objeto de sua raiva fosse queimado às 5:30 da manhã seguinte. Ordenou que o objeto